Olá, irmãos. Então, bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Esse é o quinto estudo, né? E a gente vai entrar no capítulo 4. No capítulo 4, a gente não vai falar sobre todo o capítulo 4 hoje, mas a gente vai começar lendo os versos de 1 a 11. E vamos começar fazendo a leitura, né? Vou fazer a leitura aí de Mateus 4, de 1 a 11. Ok? Todo mundo já abriu? Então diz assim as Escrituras Sagradas. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu também: Está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Essa história também está repetida lá em Marcos, no capítulo 1, bem resumida, né? Marcos 1:12, só diz assim: Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. 13. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Está lá em Lucas também, no capítulo 4. Em Lucas 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então, esse texto
de Mateus 4, então ele aparece, né, um trechinho em Marcos capítulo 1 e em Lucas capítulo 4, né? A mesma história então é contada pelos evangelhos chamados sinóticos, né? Que contam a mesma história de uma forma diferente. Às vezes aparece diabo, às vezes aparece Satanás, né? Então vamos ficar nessa história aqui, a princípio, né? E começar perguntando como assim, né? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, né? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, né? Porque o Espírito Santo fez isso com ele, né? Foi o Espírito Santo que levou Jesus até o deserto. Então, como é que a gente entende isso, né? O Espírito Santo que levou ele. Ele não é o próprio Jesus, não é o próprio Deus? Eu entendo que até hoje o Espírito Santo faz isso com a gente, com nós, o povo dele. Nos guia, né? Nós entramos em uma questão que não se esperava que aquilo ia acontecer. Mas ele, para provar a nossa fé, sim, nos leva àquela situação, a passar aquela vergonha, e a ter que discutir aquilo, como aconteceu agora comigo. E no fim, Deus vem, dá um assopro e bota joga tudo fora. Bota o servo dele para ser provado, né? Está provado. E depois também dá o escape, né? Então, o propósito de Mateus, a gente já vem vendo, né? Desde o início, qual era o que Mateus queria provar, né? Desde o início, sobre Jesus. O que Mateus queria mostrar para o povo que Jesus era? Era o Messias. E os judeus precisam ter consciência que os judeus fecharam o coração, né? E ele falou assim, não, tem que nos dizer especificamente aos judeus. E Enoque fez isso, todos os outros fizeram, mas os judeus ainda assim são muito predecidos. Então, e Mateus tinha que... Ele foi na condição de natureza humana? Natureza humana, como ser humano, né? Ele tinha duas naturezas, né? Ele tinha duas naturezas. Então, humana e divina, né? Ele foi conduzido, né? Lógico que existem linhas diferentes, né? Mas lá em Filipenses 2,5 diz que ele abriu mão da sua glória, né? E se fez carne. Então ele estava como homem, realmente, ele estava como homem. Mas uma coisa que era diferente, que a gente não pode negar, é que ele não tinha natureza pecaminosa. Então a gente vai chegar aí mais um pouco. A princípio, vamos entender qual o objetivo de Mateus e dos outros também, de falar sobre isso. Por que ele fez questão de falar que o Espírito Santo foi que conduziu, e Lucas e Marcos também? Foi que ele tinha que mostrar que o Messias cumpria as profecias, né? E Jesus, ele cumpria... Bom dia, Deus. Ele cumpria as profecias. Então, mais uma vez, ele vai colocar Jesus cumprindo uma profecia. Qual? De que o Messias, ele estaria sendo guiado totalmente pelo Espírito Santo. O Messias estaria sobre o domínio do Espírito Santo, seria controlado pelo Espírito Santo. É uma profecia que dizia que o Espírito de Deus estaria sobre ele, né? O profeta Isaías fala isso. Então, está lá em Isaías capítulo 61. Eu vou até fazer a leitura aqui. Isaías, ele está 700 anos antes de Cristo, né? E 700 anos antes de Cristo ele está falando assim: o Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados,
a fim de pôr os enlutados de Sião, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito abatido, chamar-lhe-ão terebintos de justiça, plantação de Yahvé para a sua glória. Então, Isaías, ele tá profetizando aqui sobre um ungido, né? O Espírito do Senhor viria sobre um ungido. E vocês lembram, se a gente for lá em Lucas, no capítulo 4, né, no verso 16, você pode ir abrindo aí, para a gente conferir. Jesus, vocês lembram que ele morava lá em Cafarnaum, né? Ele morou com Pedro e parte do ministério dele foi lá na Galileia. E chega um momento que ele vai a Nazaré. Quando chega a Nazaré, diz que ele foi à sinagoga, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Né? Aí ele abre lá o livro, né? E faz a leitura desse texto de Isaías, né? E quando ele termina de ler, o que ele fala? Ele fala assim: olha, nesse momento está se cumprindo hoje mesmo, profecia, né? Nesse momento se cumpriu a profecia. Então ele mesmo estava dizendo que ele era o Messias e estava cumprindo a profecia, né? Alguém achou aí? Lucas 4, 16? Posso ler aqui? Pode. Lucas 4, 16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado. Entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Ele foi entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar os evangelhos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, promulgar a época da graça do Senhor. É dia aprisionado, tá bom? Então, aí o 20, ele enrolou o livro, entregou ao servente, sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentos. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem das Escrituras. Todos testemunhavam ao seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Não é esse o filho de José? Então ele falou, ele mesmo falou, né? Está se cumprindo essa promessa. Então, esse era apenas mais um sinal de tantas outras profecias. Ser conduzido no deserto, né? Ser conduzido pelo Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. Então, em outras partes também, vai mostrar que Jesus estava totalmente dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Certa vez, quando Jesus expulsou o demônio, ele disse: é pelo poder do Espírito Santo. Quando ele expulsou um demônio também de um homem. Por quê? Porque ele tinha que se enquadrar nessa figura do Messias, né? E o judeu, ele estava ligado no cumprimento das profecias. Até porque parecia tantos supostos Messias, né? Então eles... Exatamente. Então ele tinha que vir cumprindo todas essas profecias. E aí o texto diz que ele foi levado para ser tentado, né? No capítulo anterior, nós vemos João Batista dando testemunho sobre Jesus. João Batista falou que ele não tinha pecado, não tinha do que se arrepender para ser batizado. João Batista nem queria batizá-lo, né? Diz assim: como você vem a mim para ser batizado? Eu não sou digno nem de carregar as alpargas. Antes ele diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de carregar. Então, João Batista dá um testemunho sobre a perfeição de Jesus, sobre a santidade dele,
quando João Batista o vê, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista já tinha dado um testemunho sobre ele. E no próprio momento do batismo, depois, o próprio pai dá testemunho dele, né? Esse é o meu filho amado em quem me compraz. E no capítulo 4 de Mateus, ele vai mostrar agora na prática a perfeição de Jesus. Ele já tinha testemunho de que ele era perfeito, de que ele era santo. Mas agora vai ser mostrado na prática. Ele vai ser tentado e ele vai passar... e ele vai mostrar que ele é apto, então, para esse ministério. Ele vai dar prova perfeita da sua santidade. Não adianta só ter bom testemunho também, né? Tem que provar. Não adianta só ter boa fama. As pessoas podem falar bem de você, eu acho que é muito importante. Mas na prática você tem que demonstrar também. E quando a pessoa vê, então confirma, né? Então a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Mas ele foi tentado em tudo. Então ele era o cordeiro apto para substituir a humanidade na remissão dos pecados. Para ser sacrificado, tinha que ser perfeito. E já nos sacrifícios lá do povo judeu no Antigo Testamento, do povo de Israel, o cordeiro que iria ser sacrificado tinha que ser um cordeiro perfeito. E quando Jesus veio, já com a missão de morrer para levar toda a condenação, ele ia substituir toda a humanidade, mas ele tinha que mostrar que ele era perfeito, ele era o cordeiro perfeito. Então ele mostra aqui que ele é apto, né? A diferença, né, na tentação de Jesus e quando nós somos tentados é que a nossa tentação não é só o diabo que tenta a gente. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. Nós temos uma tendência à prática das coisas erradas, né? Nós temos a tendência ao mal. Temos tendência a ser egoísta. Nós temos tendência a querer a ser reconhecido. Então, essas coisas estão dentro de nós. Agora, Jesus não tinha isso dentro dele, porque ele não tinha natureza pecaminosa. Então, é uma diferença aí. Duas coisas aqui importantes. Em relação a nós, quando a gente é tentado, tem gente que tudo quer colocar a culpa no diabo, né? O diabo está me tentando. E quando erra, fala, o diabo, né? Aí caiu porque o diabo estava tentando. Mas o diabo não é a única fonte de tentação. No nosso caso, a tentação nasce em nós. E também o diabo aproveita a oportunidade, né? As coisas que acontecem no mundo, e a nossa natureza e a influência maligna, a gente sofre a tentação todo dia. Mas a Bíblia diz que ninguém é tentado além do que possa suportar. Então também não tem desculpa. Só que a tentação de Jesus não era interna. Ele não era tentado pela sua própria cobiça. Ele não sentia cobiça. Concorda comigo? Jesus cobiçava as coisas dos outros? Não. Jesus cobiçava a mulher do outro? Também não. O jumento do outro? Não. Mas o ser humano, agora nós, né? Nós. É um perigo. Cobiçamos ou não cobiçamos? Sim. Mas a cobiça, ela não é crime. Não é um crime. Por que a cobiça não é um crime? Porque não tem como provar. Tem que comprovar, é coisa subjetiva para provar. Como é que você vai provar que está cobiçando uma coisa que não é tua? Mas a cobiça, ela existe dentro de nós, mas a cobiça não existe em Jesus.
porque ele não nasceu com a natureza pecaminosa, porque por isso teve que nascer daquele processo virginal, para não nascer com aquela natureza pecaminosa, ok? Então, veja só lá em Tiago, no capítulo 1. Se você achar, pode fazer a leitura. Deus, Tiago. Tiago 1:13. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela sua própria concupiscência e que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, atingido o termo, gera a morte. Então, olha que interessante, diz aqui, ó, Deus não pode ser provado pelo mal. Então, Jesus foi provado externamente, e a gente é provado internamente. Então, quando você ora assim, Senhor, livra-me do mal, também está orando para livrar de você mesmo, né? Dos seus desejos, das suas concupiscências, da sua malícia, do seu egoísmo, do seu sentimento de vingança, do seu ódio. Como diz o John Piper no seu livro, ele diz: você é o seu maior inimigo. Você tem que vencer o seu inimigo, né? Que é você mesmo. Então, é essa natureza caída que a gente tem, que nós temos, né? Então, o diabo nem sempre é o responsável, né? E Cristo não teve a natureza caída, concorda? E nós também temos a expressão assim, ser tentado pelo diabo. Então, tem gente que não gosta nem de que fala nesse cara, né? Não vai falar sobre o diabo. Então, a gente vai falar agora a gente tem que saber quem ele é. Então, quem é o diabo? Quem não gosta de ouvir falar sobre o diabo, bom dia, pode ir fazer o almoço. A gente tem que... É claro que a gente não tem que ficar dando ênfase no nome do diabo. Que tem gente que toda hora tudo é o diabo, né? Tem gente que sabe até os nomes, sabe quantos que tem no bairro, chama pelo nome, tudo. Então, nós não precisamos nos preocupar com o fato de citar o nome. Aquele ali é fulano, aquele ali é Zé Pilintra, aquele ali é sei lá qual, né? A pergunta que nós temos que fazer é quem ele é, né? Quem é o diabo? Então, da onde surge esse personagem aí do capítulo 4 de Mateus? Bom dia. Que está tentando Jesus. Quem é esse cara que está tentando Jesus? Não é Lúcifer que foi atirado do céu? Foi a terça parte? Lúcifer, Satanás. Ele tem vários nomes, né? Tem vários nomes, né? Então, porque dentro das igrejas, às vezes as pessoas confundem, né? Confundem muito esse personagem aí, sobre essa pessoa, né? Então o diabo é uma pessoa também, né? É uma pessoa ou não é uma pessoa? Ele é espírito, mas ele é um espírito, né? Espírito Santo não é uma pessoa? É uma pessoa. Então, não tem corpo, né? Então a pessoa do diabo, porque ele tem personalidade, tem vontade, né? Então, essa pessoa do diabo, a gente tem que conhecer quem ele é, não ficar dando ênfase no culto, ficar chamando ele para depois expulsar, né? O culto não é para ser, não, o culto é para Jesus Cristo. Então, nenhum culto o diabo tem que ter nenhuma ênfase, né? Mas tem muitos lugares aí que há uma ênfase nele, né?
há uma ênfase. A minha mãe usava dizer que o diabo não sabe o que se fala, mas sabe o que está pensando. Se ele não sabe o que a gente está pensando... não sabe o que está pensando, né? A gente não fala para ele não ficar sabendo. Ele não pode ler nosso pensamento. Mas ele é um bom psicólogo, né? Se eu te conhecer, eu vou saber que o que você está... Vou supor assim que você está pensando. Então, vamos entender um pouco, né? Porque tem se dado uma ênfase exagerada em alguns cultos. Quase que ele vira o centro do culto, né? Dos cultos evangélicos. Essa questão aí, um movimento que surgiu há mais ou menos uns 30 anos atrás, chamado Batalha Espiritual. Houve um movimento muito forte, né? No tempo atrás, que se escreveu muito sobre esse tema, né? Sobre batalha espiritual, se produziu muitos livros e muitas conferências, temas de muita conferência nas igrejas, né? Conferência sobre batalha espiritual. Então nós, não é que nós negamos que existe a batalha espiritual. Lógico que tem uma luta do bem contra o mal, né? Mas nós não negamos, mas essa luta não é como muitos pensam, né? De Deus lutando contra Satanás, Satanás quase com o mesmo poder de Deus, né? O Deus e Satanás frente a frente, como se fossem dois deuses, né? Então não é dessa forma. Satanás não tem esse poder foi Luiz Saião que disse, não sei se ele usou palavras já de outra pessoa, não sei se foi Lutero, acho que foi Lutero que disse que Satanás é como um pitbull preso na coleira, né? Então Deus vai dar corda e depois se ele segurar, Satanás tem um limite, né? O diabo tem um limite. Então Satanás não tem o mesmo poder que Deus, não está lutando Satanás e Deus, né? Como houve uma figura, uma imagem na internet de um jogo de xadrez, né? Do lado de cá estava sentado, Deus estava sentado e Satanás do lado de cá, os dois jogando xadrez na nossa história, né? Não é isso que está acontecendo, não é esse dualismo, né? Então essa batalha, quando houve esse movimento, houve essa ênfase exagerada dada a Satanás. Então uma coisa é que essa ênfase não cabe na norma do nosso culto, do culto cristão. Então nós somos cristãos batistas e nós acreditamos que não se deve dar essa ênfase dessa batalha dentro do culto. A gente não precisa nem falar de Satanás, só se for para dizer que ele não tem poder sobre nós. Então a ênfase do nosso culto qual é? A ênfase é Jesus Cristo. O culto é para Ele, nós viemos para adorá-lo, testemunhar o que ele fez na nossa vida, falar do amor dele e a honra, a glória toda para Ele, falar do Evangelho. Nós falamos da obra que Cristo fez, né? Falamos do próprio Deus. Então não ficamos no culto e por que eu estou falando isso? Porque acontece, né? Fazendo entrevista com o diabo, né? Perguntando qual o seu nome e depois repreende e amarra ele daqui, amarra dali. Já vi esse filme, entrevista com Deus. Hã? Eu já vi um filme, entrevista com Deus, o nome do filme. O nome do filme? Então. Mas aqui no culto, tem alguns cultos que fazem entrevista com o diabo, né? Quer você fala, aí depois ele fala, agora vamos te amarrar, agora fica torto, agora cai, agora vai. Então essa aí não é a ênfase do culto cristão. Eu estou sorrindo porque eu ensinava a classe da escola dominical lá há muitos anos atrás e uma senhora veio de uma igreja de fora, estava visitando, então ela levantou e perguntou por que
os batistas não expulsam demônio. Porque ele não entrou aqui ainda. Os batistas são de oração. Quando ele vem para a igreja, ele já está orando, porque ele vai pisar na porta da igreja para ir ao santuário. Satanás não tem caminho para entrar aqui e tomar posse de alguém. Não é que não expulsa, é porque, por exemplo, esse tempo todo aqui, que eu estou aqui, ninguém nunca ficou possesso aqui dentro. Então não preciso ficar chamando ele para poder expulsar, né? Não. Deixa ele quieto lá onde ele está. E mesmo assim, se for expulsar também, não faz aquela gritaria, aquele troço que muitas igrejas fazem. O Bismarck trabalha para um atleta, ele estava tirando foto, fazendo uma filmagem dele, aí faltou não sei o que, ele ligou para o pastor que é amigo dele. Aí ele falou assim com o Bismarck, poxa, na hora que eu mais preciso, esse cara não atende o telefone, e depois ele atendeu o telefone. Eu falei, cara, eu estava agora expulsando um diabo da mulher, que ele estava fazendo culto, eu estava expulsando o diabo de uma irmãzinha, você me ligou, fica ligando. Tive que largar o diabo lá para ver. Falou pro diabo assim, pera aí rapidinho, diabo, que eu vou... Eu ri pra caramba, falei, Bismarck, ele estava muito sério mesmo, expulsando o diabo, ele teve que largar lá. Mandou o diabo esperar um pouco, né? O diabo obedeceu ele. Então, eu citei esse movimento porque houve muita deturpação sobre essa batalha espiritual, né? Então não é um dualismo, né? Não é Deus lutando contra o diabo. O diabo, o Satanás, é mais uma criatura e Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Então o diabo opera sobre o limite, sobre até aonde Deus permite. Então ele opera sob a permissão de Deus. Lembra da história lá de Jó? Aí Jó, o Satanás falou, então posso tocar nele? Toca, até tal lugar. Mas não toca na vida dele, não mata ele. Aí, então houve uma permissão, né? Ok? Então há irmãos que pensam que está tendo essa luta acirrada, principalmente os neopentecostais, né? Pessoal só de PC, pentecostal, né? Pentecostal e neopentecostal é mais pentecostal ainda, né? É super, mega, hiper, plus pentecostal, que aí Satanás está com uma força tremenda. Mas a Bíblia não mostra ele com tanto poder assim, com esse diante de Deus, não mostra ele com esse poder todo. Ele está sempre sujeito à permissão de Deus, né? Deus já até usou a força do mal em algumas situações, né? Então, quando a gente vai falar sobre quem... Bom dia, Neto. A gente vai entender, vai querer saber quem ele é, a gente quer saber mais sobre ele. Então, aonde nós vamos procurar saber? Vamos saber sobre as influências do autoespiritismo? Eu queria conhecer mais sobre Satanás. Acho que eu vou frequentar alguns lugares para conhecer mais sobre Satanás. Que tem gente que, sinceramente, tem gente que acha que é assim, que pensa assim, olha, tem gente que já chegou para mim e falou assim, eu já frequentei lugar tal, então eu conheço mais esse lado aí, eu conheço mais o mal, ele conhece mais o mal, as obras do mal. Então, se eu quero conhecer mais, eu sou um teólogo, eu quero conhecer mais, então eu vou frequentar o candomblé para conhecer mais. É o melhor lugar para saber quem ele é? Não? Eu vou frequentar algumas igrejas pentecostais para saber mais sobre o diabo. Não? Então qual é o melhor lugar? Tem gente que chama pelo nome, né? Tranca-rua, Exu Caveira. Então quem são essas pessoas? Que a Bíblia fala sobre Zé Pilintra? Eu nunca parei de contar essa palavra. Fala sobre Exu Caveira? Sobre Tranca-rua? Não, então alguém inventou.
Então essas religiões, esses lugares, o Candomblé inventou nomes para o demônio, né? Então tem pastor aí que repreende em alguns cultos, né? Repreende Satanás chamando até pelo nome. Então de onde que ele tirou esses nomes? É que tirou da Bíblia? Não, né? Então ele pegou o nome lá, ou do Candomblé, ou do Baixo Espiritismo. Ele ouviu o nome em algum lugar, aí chega lá no culto, a pessoa está possessa, aí ele expulsa, chamando pelo nome. Mas quem deu esse nome para ele? É que ele tem esse nome mesmo? Né? Da onde eles tiraram a pombagira. Então tem lá. Tem lá, deu o nome de pombagira em algum lugar, mas não foi na Bíblia. Ok? Então, será que as escrituras falam esses nomes? Não. Então, esses nomes não tem nada a ver com o cristianismo. Que tem gente que sabe, que acha que conhece mais. A pessoa fala: eu conheço, que eu frequentei tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí quem é leigo, né? Quem diz, realmente não sei nada sobre isso. Não posso discutir que eu não sei nada. Não sei quem é Zé Pilintra, não sei quem é Tranca Rua, não sei quem é essa aí que você falou. Pombagira, não sei quem é Manjá. Então não posso falar que eu não sei quem é. Mas realmente esses nomes não são para ser falado no culto cristão e não tem nada a ver mesmo com o cristianismo. O Candomblé não tem nada a ver com o cristianismo. É politicamente correto falar, né? Alguém pode até ouvir meu vídeo e processar depois. Mas não tem nada a ver. Cristianismo é uma coisa, Candomblé é outra coisa. Espiritismo é uma coisa, cristianismo é outra coisa, né? Mas tem cultos evangélicos que parecem mais Candomblé do que cristianismo. Então tem alguma coisa errada. Então hoje você vai evangelizar alguém, não dá para falar, vai para a igreja mais próxima. Procure a igreja mais próxima. Tem que falar, procure uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja... Se tiver uma batista é melhor ainda. Não dá para falar, vai na igreja mais próxima, porque... entrando dentro da igreja aos poucos. Tem pastores que vestem aquela roupa branca, que tem aquele símbolo de santidade, porque estão apenas imitando aquilo que aconteceu, né, em outras religiões. Então tem que tomar cuidado, porque o cara vai numa igreja, vai em outra igreja, botou o nome de igreja, que não é proibido, qualquer pessoa pode abrir uma igreja, botar o nome de igreja, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, quando não é, né? Eu gosto de ir lá que é mais animado. Aí tem que ter uma igreja. A igreja pode ser animada. Pode ser animada. Se cantar se o Claudinho Marcel cantar uma música animada aqui, aí o pessoal pode ficar mais animado, pode dançar, pode... eu gosto de tal lugar porque fica rodando. Então vai fazer dança de salão, então. Que quer ficar rodando, então vai fazer dança de salão. Ok? Então, a religião afro, ela tem invadido as igrejas neopentecostais, né? Já há muito tempo. Mas não é aqui que nós encontramos respaldo bíblico, né, sobre esses assuntos. Nessas outras religiões. Oi, pode falar. Pode te dar alguma opinião, pode dar. Então, aonde nós vamos encontrar? Nós que somos cristãos, somos batistas, nossa regra de fé e conduta, qual é? A Santa Palavra de Deus. Nosso alicerce. Aonde nós vamos encontrar respostas sobre quem é o diabo? Na Palavra de Deus. Então vamos abrir lá, vamos entender melhor um pouquinho, né? Apocalipse, capítulo 12.
ler aqui na minha versão Bíblia de Jerusalém. O dragão e a mulher da senhora. Verso 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso da terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos o céu e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Até aí, eu acho que até aí, por enquanto, tá bom. Então, olha só, irmãos. Aqui está falando dessa força maligna, né? Então, houve uma luta. Quem estava lutando? Não era Deus contra Satanás, era Miguel estava lutando, Miguel e seus anjos contra o dragão. Aí, ó, o primeiro título para Satanás, né? Dragão. Então, por que Satanás é chamado de dragão, né? Que dá a ideia de uma sagacidade, de muita fúria, de muita ira, de ódio, né? E o dragão representa essas ideias, né? Não é que alguém chegou a essa conclusão. O dragão já tinha esse simbolismo, ok? Por isso essa conclusão. Então o João está usando essa figura. Houve a luta contra Satanás, que era esse dragão. Então, Satanás é esse sagaz, é esse furioso, cheio de ódio. Então, representa essas ideias. Depois, a segunda ideia aí que aparece é quem? O dragão era a antiga serpente. Então, que antiga serpente era essa? Enganou Eva. A que enganou Eva. Então, ele faz uma referência à queda do homem. Então, aquela serpente, não é que uma serpente aparece é Satanás, né? Mas ele está fazendo a referência àquela serpente lá. Então, ele está dizendo que Satanás é aquele que está desde o princípio enganando o homem e a mulher, enganando o ser humano, né? Então, depois nós temos a expressão diabo. Ele mesmo fala de diabo ou Satanás, né? Então, diabo, a palavra diabo significa caluniador, né? É uma palavra grega, né? Que significa caluniador. É um termo grego, diabolos. Diabolos é aquele que levanta falsas acusações, né? Contra os irmãos, levanta falsas acusações sobre nós. Então, quando a pessoa levanta falsa acusação, ela está sendo um diabolo. Está sendo um diabo. Lembra quando Judas foi chamado de diabo? Porque ele levantou falsas acusações sobre Jesus Cristo, né?
e é chamado de Satanás. E Satanás significa o adversário de Cristo, o adversário de Deus, tudo que se levanta contra Deus. Aqui no verso 10. Foi expulso da terra e os seus anjos. Ouvi então uma forte voz proclamando: agora realizou-se salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Então, além de ser aquele que se levanta contra Deus, diz que ele é o quê? Acusador dos irmãos, aquele que acusa dia e noite. Então, se alguém tem esse costume aí, já melhor abandonar essa prática, né? Hein, amor? O diabo está no céu, então, como diz aí, que Apocalipse, é profecia que vai se cumprir ainda. O diabo está no céu acusando os crentes, lá que somos nós, né? Ele está no céu como quem está no céu. Ele é um espírito, né? Então o espírito pode estar em vários lugares, né? Mas o apóstolo Pedro diz que ele também está em derredor, né? Então ele está na atmosfera, né? No céu? Não, na atmosfera, né? Está na atmosfera. Porque olha só, o céu tem um significado de o lugar para onde vai os salvos, né? Então não é esse céu, não é esse céu paraíso. Às vezes aparece paraíso, às vezes aparece céu, seio de Abraão, não é nesse céu, mas ele está na atmosfera. O apóstolo Pedro fala, ele anda em derredor bramando como um leão, né? Em redor tem anjos protegendo a gente. E Satanás está em derredor, né? Anjo Miguel briga com ele o tempo todo, né? Então, não, só que essa batalha, essa luta agora, essa luta é entre nós e a ação de Satanás, entre nós, para não deixar que não dá brecha para Satanás agir. Mas a batalha espiritual entre Jesus e Satanás, o diabo, ela já foi vencida já, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele já derrotou o Satanás. Foi quando ele foi lá no inferno, pegou a chave, né? Quando que há a tradição de que Jesus, que quando houve essa batalha, ele foi expulso do céu, né? Ele foi expulso, nesse texto está dizendo, ele foi expulso e levou uma parte dos anjos com ele, né? Então ele tinha domínio. A Bíblia diz que ele era o príncipe deste mundo, né? Mas quando Jesus veio, e quando ele morreu na cruz, diz que todo o poder foi dado no céu e na terra, sobre tudo, né? Sobre principados e potestades, foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Ele desceu lá, tomou a chave do inimigo, né? Então, essa luta entre o bem e o mal não é sobre Jesus, sobre Deus e Satanás, nem sobre Miguel mais, é sobre nós e o maligno. A luta agora é nossa com ele, né? Só que se você está com Cristo, ele não tem mais domínio sobre você. Ele não tem mais poder de possuir você. É por isso que tem a divisão, o que são salvos e o que não são. A divisão? Não, a divisão vai haver, vai haver, no dia do julgamento vai haver a divisão, né? Então ele fica redor para isso, não é para... Não, a divisão vai haver no dia do julgamento, né? Mas aqueles que estão com Cristo já estão separados. Né? Então o diabo não toca mais em quem está com Cristo, não toca mais no convertido. Mas a ação dele, se a pessoa deixar,
ele pode agir na vida de alguém, mas ele não tem mais domínio, não pode possuir mais uma pessoa que está com Cristo, ok? Não tem mais domínio sobre o crente. Então a batalha não vai ser vencida, a batalha contra Satanás não vai ser vencida, a batalha contra Satanás já está vencida, só que nós temos livre-arbítrio. O tempo todo nós temos nossas escolhas. Deus não obriga a gente a fazer o que Ele quer. E às vezes a gente, para fazendo o que a gente quer, ou para satisfazer nossos desejos, aí a gente acaba dando brecha para a ação também, a ação de Satanás. A ação de Satanás é uma permissão de Deus. É uma permissão. Mas o próprio Satanás já sabe que o tempo dele está contado, né? O tempo dele está contado. Que ele já sabe que está derrotado por Cristo. Quando chegar a hora, Jesus falar, então agora chega. Aí pronto, aí acabou. Então ele já está derrotado, não está lutando mais contra os anjos. Ele já está derrotado. Ele fica querendo agora desviar alguns, né? Consegue levar alguns, né? Consegue levar alguns com ele, né? E fica querendo prejudicar os filhos de Deus, mas ele mesmo, o destino dele já está reservado, né? Para ele e para os seus anjos, ok? Então ele é esse, ele é o dragão, ele é a serpente, o diabo, o Satanás. Judas foi chamado de diabo porque fez o que era da natureza do diabo, né? E ele foi chamado de acusador. Então, o acusador dos filhos de Deus, ele é o Satanás. Ele é o acusador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar sendo usado, né? Então, há outros textos que mostram o caráter dele, que falam sobre a pessoa dele, mas esses textos aqui já são suficientes para a gente ter uma noção assim de que ele é, ok? Importante a gente saber que essa batalha ela já foi vencida por Cristo. Isso ficou claro, né? Tá. O importante, irmãos, é você saber que ele existe, saber que existe uma força maligna, mas que não precisamos ficar dando ênfase no nosso culto, ficar chamando ele para o nosso culto. Ele não faz parte do nosso culto. Por isso as pessoas ficam perguntando, a gente não expulsa no culto, não expulsa, porque ele não faz parte do nosso culto. No nosso culto tem, na nossa liturgia de culto, não tem a parte lá de expulsar demônio. Quando a gente faz a ordem de culto, eu nunca vi, na ordem de culto está escrito lá, momento de expulsar demônio, né? Acho que se acontecer de alguém ser possuído lá, mas a gente não se programa para esse momento do culto. A nossa ordem de culto a gente prepara ela para adorar o Senhor, momento de oração, falar sobre a obra de Cristo em missões, o testemunho sobre a obra de Cristo que fez na nossa vida, ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor com cânticos e pronto. Então não tem ênfase de Satanás aqui, tá ok? Perguntas? A gente vai finalizar nessa parte aqui, porque depois vem um assunto interessante aqui sobre o jejum, né? Jesus ficou em jejum 40 dias, né? E 40 noites, né? E 40 noites. E depois teve fome, né? Então, para não iniciar agora, ficar também, ou estender muito, ficar com tempo curto, vamos deixar esse assunto para outra aula, ok? Fala, Beth. Levantou assim a caneta? Não, levantei a caneta, mas não foi para você não. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta?
Kátia, Linéia. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.